Então, vamos lá, nós vamos resolver agora o exercício 40, provinha da Embraer de 2020. Mesma coisa, primeira coisa vamos ler como se fosse um texto, para a gente saber do que se trata, e depois a gente sai anotando os dados, tá bom? Então, aqui, um clube tem uma pista para caminhada de formato circular, cujo raio mede 75 metros. Caio caminha diariamente nessa pista, percorrendo 2.400 metros a cada dia. Usando π igual a 3,14, é correto afirmar que o número de voltas completas dadas por Caio nessa pista a cada dia é igual a. Então, vamos lá anotar as informações, tá? Então, um clube tem uma pista para caminhada no formato circular. Então, essa pista de caminhada, ela tem um formato circular, tá bem? Temos um círculo, cujo raio mede 75 metros. Então, o raio, que nós sabemos que é metade do diâmetro, ele tem 75 metros. E a unidade de medida que está sendo usada é metros. Caio caminha diariamente nessa pista, percorrendo 2.400 metros por dia. Então, Caio, eu vou colocar assim, ó, a distância que o Caio percorre, então, D é igual a 2.400 metros, isso por dia. Usando π igual a 3,14, então, π igual a 3,14, é correto afirmar que o número de voltas completas, vou destacar aqui, ó, completas, isso ajuda, porque quando a gente vai encontrando o número de voltas, a gente nem precisa se preocupar com a parte decimal. Se deu o número com vírgula, deixa o número com vírgula para lá, a gente precisa da parte inteira, porque a gente quer o número de voltas completas. Se ele deu, por exemplo, 2 voltas e mais 0,25, um quarto da pista, não quero saber desse 0,25, eu quero só a parte inteira, quero o número de voltas completas. Então, o número de voltas completas dadas por Caio na pista a cada dia é igual a. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de informação? A gente sabe que o Caio, ele percorre 2.400 metros por dia. E a gente quer saber o número de voltas. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular, encontrar ele, é o comprimento dessa pista, certo? Uma volta que ele dá. Qual é a distância percorrida em uma volta? Tudo bem? Isso é a primeira coisa que nós vamos calcular. Tem uma formulinha para encontrar esse comprimento do círculo, tá? E a formulinha que a gente precisa guardar é a seguinte: comprimento é igual a 2πr. Então, o comprimento de um círculo, de uma circunferência, é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá? Então, a gente já tem tudo aqui. A gente sabe que o π vai ser 3,14, o raio é 75. Então, a gente, calculando tudo aqui, a gente já obtém o valor do comprimento, tá? Tendo esse valor do comprimento, a gente tem, então, a distância de uma volta. Eu sei que ele faz 2.400 metros por dia, é só fazer esse 2.400 dividido por uma volta, para ver quantas voltas vai dar, tá certo? Então, vamos lá. Substituindo os valores aqui. O comprimento é igual a 2 vezes o π é 3,14, vezes o raio, que é 75. Então, o comprimento vai ser igual. Vou fazer essas continhas aqui de lado. Vou fazer primeiro 2 vezes 3,14. Então, 3,14 é o dobro, né? Vai 6,28. Vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 casas decimais depois da vírgula, 2 casas. Então, aqui vai ficar 6,28. Agora, eu vou fazer 6,28 vezes 75. Tá bem? Então, 6,28 vezes 75. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 5, 10. 11, 12, 13, 14. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Mais 7 vezes 8. Quanto que dá 7 vezes 8? Vou colocar aqui a tabuadinha do 7. 7 vezes 1,
7 vezes 2, 14. 15, 17. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 35, 36, 38, 9, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 45, 56. Então, 7 vezes 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 56, certo? 56. 2 vezes 7, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Vai um aqui em cima. 6 vezes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42. Com 43. Vão acompanhando aí as continhas para ver se não ficou nenhum erro. Então, 0, 10, 9, 10, 11, 6, 7 e o 4. Tenho duas casas depois da vírgula no primeiro, no segundo não tenho nenhum, 471. Então, eu vou ter aqui que o comprimento é igual a 471 metros, tá? Porque as unidades de medida tá tudo em metros. Só que não é isso a resposta, né? O que eu preciso é o número de voltas que o Caio dá. Então, para eu saber esse número de voltas, que eu vou chamar de N, eu preciso fazer a distância que ele faz em um dia, que é 2.400, dividido pelo comprimento que tem uma volta, que é 471. Certo? Daí agora eu vou ver quantas voltas ele consegue dar, resolvendo essa continha aqui. Vou fazer aqui no cantinho também, tá? 2.400 dividido por 471. Então, 2.400 dividido por 471. Só para adiantar, para a gente não precisar fazer uma tabuadinha aqui do 471, 5 vezes 471 dá 2.355. É o valor mais próximo. Então, 5 vezes 471 deu 2.355. Tá bem? Então, aqui fica 3, aqui 9, aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 5, 4. 0, 0. 45 eu não consigo dividir por 471, certo? Então, eu coloco uma vírgula aqui e vou colocar um 0 aqui. Preciso continuar fazendo conta? Não preciso mais. Por que que eu não preciso mais? Porque agora, a partir de agora, os números que eu obter aqui, eles são todos decimais. E eu não quero saber a parte decimal, eu quero saber o número de voltas completas. Então, significa que o Caio, ele deu 5 voltas e mais um pouquinho. Esse pouquinho não me interessa saber, tá? A gente ganha tempo aí no exercício. Então, 2.400 dividido por 461 dá 5, alguma coisa. Então, quer dizer que o número de voltas completas, número de voltas completas vai ser 5. Tudo bem? Alternativa aqui, A. Então, o que nós fizemos? Só resumindo esse exercício, eu sei que o Caio percorre 2.400 metros por dia. Então, eu calculei qual que é a distância, qual que é o comprimento da pista. E vi que tem 471 metros. Então, quantas voltas que ele dá, quantas voltas de 471 metros ele dá, até chegar no 2.400. Nós fizemos essa conta e deu 5, alguma coisa. Só que esse vírgula alguma coisa não importa para a gente, porque o exercício está pedindo voltas completas. Então, o número de voltas completas aqui é 5, alternativa A. Muito cuidado, porque às vezes a gente fica assim, deu 5, alguma coisa, então arredonda para 6. Né? Aqui não é o caso. Mesmo se desse, por exemplo, 5,9, prestem atenção. Mesmo se o resultado aqui fosse 5,9, o resultado não seria 6, tá? Porque eu quero o número de voltas completas. Ele não chegou a dar a sexta volta completa, tá bem? Então, muita atenção aí na leitura do exercício, na interpretação do exercício. Tranquilo?